Eu quero aproveitar que os irmãos ainda estão de pé, as crianças estão saindo aí com os tios, né, tia. E eu quero ler lá em João, Evangelho de João. É um texto bem conhecido, já temos ouvido bastante a respeito deste tema, as bodas de Caná da Galileia. No capítulo 2, do Evangelho de João, nós vamos ler do 1 até o 12. Amém, irmãos? Já encontraram? Então, nos diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Amém? Ainda de pé, eu quero repetir apenas o segundo verso que diz: Jesus também foi convidado. Amém? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos. E desde que chegamos aqui, Senhor, temos usado expressões de adoração, de louvor, de engrandecimento ao Teu nome. E mais uma vez que vamos nos expor, Senhor, diante da Tua palavra, como, Senhor, foi lido, Jesus convidado a estar num casamento, nós convidamos agora, Pai, mais uma vez, que Tu possas, Senhor, falar aos nossos corações, que Tu possas penetrar, Senhor, em nossa vida, que Tu possas achar lugar, Senhor, como cantamos, Deus, que queremos Te adorar, subir ao monte, ou qualquer lugar, Senhor, estando Te adorando. Pai, nós queremos clamar nessa hora, onde há a necessidade. Nesse casamento, Senhor, faltou o vinho. E nós queremos clamar, Senhor, a Tua presença, a Tua mão poderosa sobre as nossas escassez, Pai. Que Tu possas vir sobre a nossa vida com poder e graça, misericórdia, unção, Senhor, renovo, mediante o Teu poder e mediante a Tua boa vontade, é que nós oramos e Te bendizemos. Amém? Então, agora os irmãos podem se sentar. Gostaria até que os irmãos ficassem um pouquinho mais em pé comigo, né? Compartilhar comigo aí de ficar em pé, mas tudo bem. Bem, nós estamos aqui nesse texto e nos diz que Jesus estava nesse casamento. E o casamento, né, nos primórdios, eles não duravam só um dia como nós, né, fazemos hoje. Os casamentos judaicos, eles demoravam entre 3 a 7 dias, né? Eram assim, vários dias de festejos. E nesse casamento aqui diz que, né, Jesus foi convidado a estar presente. E por ser assim algo tão grandioso, algo tão memorável, era um casamento que unia as famílias. Por isso o nome perpetuava, por isso os bens, a riqueza da família perpetuava, porque as tribos continuavam entre si.
né? Então, por isso, esses casamentos eram tão longos, tão duradouros e com tantas pessoas convidadas. Aqui não diz o texto sobre a quantidade de pessoas, né? Não diz o texto sobre a quantidade de pessoas que foram visitadas, que foram convidadas a estar presentes, mas diz que era um casamento. E um casamento, a gente sabe que tem, né, a família do noivo e a família da noiva. E os amigos, né, os colegas de faculdade, os vizinhos. Então, assim, uma preocupação de convidar todos que nós queremos, que nos prestigiem naquele momento. E se tratando de festa, né, há toda uma preparação, tanto com as coisas, né, de ornamentação, se tratando também das coisas comestíveis. Então, é necessário, muitas vezes, para programar uma festa, a preocupação. As irmãs aí que gostam, né, que estão sempre nos preparativos, o medo da escassez, o medo de faltar alguma coisa. A preocupação é sempre melhor sobrar do que faltar, né? A preocupação é sempre que tenha excesso do que acabe, do que ficar, né, na situação que ficou esse casamento aqui, nessa situação que eles ficaram. Então, Jesus aqui, presente nesse casamento, e não diz os laços familiares de Jesus, né, de Maria, do discípulo, não diz os laços familiares, mas diz que a mãe de Jesus e os seus discípulos estavam convidados, foram convidados a essa festa. E aqui, lendo, nós sabemos que Jesus ele é muito hábil em transformar e ele deseja transformar. E aqui vem o primeiro milagre, essa transformação da água em vinho. Mas lá em João, aqui mesmo, né, no Evangelho de João, mas no capítulo 7, o verso 38, nos fala algo. Deixa eu ver. João 7, o verso 38. João 7, 38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E nesse texto, e também conhecemos que nos tempos de Jesus, o vinho era sinônimo, né, de alegria, né, sinônimo de bem-estar. No caso aqui, era algo que não poderia faltar a um casamento. E logo depois que acaba o vinho, o mestre de sala, ele questiona: poxa, mas vocês deixaram o melhor vinho para o final? Então, o vinho era sempre presente nas festas, sempre participava desses momentos com alegria. Hoje nós sabemos que tanto vinho ou qualquer bebida forte, ela altera os ânimos. Não só com alegria, mas altera os ânimos, né? E as pessoas ficam meio que fora de si. E por isso há muitas brigas, né? Porque ficam alteradas. Mas nesse contexto aqui, era motivo de alegria. Não poderia faltar o vinho. E aqui, no texto que nós lemos, nos diz que Jesus, aquele que crê, do nosso interior fluirão rios de água viva. Então, nos diz que dentro de nós, para aqueles que creem, não é nada que está fora, ou seja, não é o vinho, não é o festejo do casamento, não é nada, né, externo que vai nos trazer alegria, mas de dentro de nós, pelo contrário, é de dentro de nós que vai brotar. Não é isso? Vai brotar o quê? Água viva. E a água, né, ela sacia aquele que está com sede. A água, ela trata, né, de toda a área que está em sequidão. E ele diz: água viva. Nada que esteja morto permanece quando cremos no Senhor. Pergunta ao irmão que está ao teu lado: você crê em Deus dessa forma? A água viva jorrando do seu interior,
senão nós precisamos, né, rever os nossos conceitos e ver se nós estamos realmente crendo no Senhor, porque Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, vai brotar. Não é, se você crê, talvez brote do seu interior rios de água viva. Não, não é um talvez, se, talvez aconteça. Não, vai brotar. Vai brotar do seu interior rios de água viva. É fruto, é consequência daqueles que creem. Então, nós devemos crer no Senhor de todo o nosso coração, crendo que a nossa alegria não deve estar no externo, né? Naquilo que está ao nosso redor. Não é numa festa de casamento, não é porque estamos num momento muito feliz da nossa vida, por isso nós estamos alegres. Não, pode ser no momento terrível da nossa vida, mas a nossa alegria vem do Senhor. Amém? Eu não sei se os irmãos estão com a porta, a janela aberta. Querem abrir aqui? Os irmãos estão com calor, acho que pode abrir, né? Pode? Pode, queridos. Não está funcionando o ar, não. Então, se vocês estão aí, pode abrir, tá bom? Pode abrir a janela. Uma pausa. Tá bom? E no do verso 2 ao verso 3, como nós lemos, Jesus foi convidado, sua mãe, os discípulos, e tendo acabado o vinho, sua mãe vai até ele e diz, eles não têm mais vinho. Não diz aqui o texto se o vinho acabou porque eles chamaram gente demais. Não diz o texto se eles investiram pouco. Não diz o texto, né, se durou mais tempo do que o necessário. E nem diz também se Jesus, né, com seus, chegaram, né, no meio da festa ou dias depois que começou a festa. Mas diz que, estando eles lá, terminou o vinho. E não importa, né, o motivo de ter terminado, como eu disse. Não importa se chegou muita gente, se tinha muitos convidados, se foi falta de preparação, mas diz que o vinho acabou. E eu quero traduzir isso para a nossa alegria. Muitas vezes a alegria se esvai, o contentamento se esvai. Eu não sei quantos lembram, não sei se foi ano passado ou 2 anos atrás, na nossa festa de fim de ano, creio que foi de fim de ano, que foi dito sobre de volta. Amém? De volta a alegria, de volta... Quem estava lá lembra das palavras. De volta... Ninguém lembra das palavras? De volta à fé, de volta a tantas coisas, e alguns irmãos pegaram as palavras. Né? Eu até tenho uma lá em casa. E era de volta o entusiasmo. E muitas vezes o entusiasmo se vai, a alegria se esvai, né? Vamos dizer assim, o esforço, o desejo de lutar por alguma coisa. Você perde o ânimo de lutar, né? Por almejar, por tentar conquistar alguma coisa. Você perde, não importa. Em algum momento da nossa vida, às vezes, chega essa perda, essa falta. Aqui se tratando do vinho, mas muitas vezes nas nossas vidas chega um momento que falta, chegou a escassez, acabou. Mas o importante é que Maria chega diante de Jesus para falar para ele. E quantas vezes nós temos, diante dessa situação, também chegado diante de Jesus? Quantas vezes, mediante a escassez de algo, seja ele emocional, seja ele profissional, seja ele financeiro, mediante alguma escassez, nós temos chegado diante de Jesus. Ela chegou aqui com simplicidade, disse, olha, eles não têm mais vinho. E vinho, né, uma coisa que poderia passar batido. Acabou o vinho, partiu o bolo, vão todos para a sua casa. Então, acabou o vinho, vão todos para a sua casa, acabou a festa. Mas não, era necessário. Era algo que fazia parte do casamento, fazia parte da celebração, fazia parte do ritual de um casamento. Era necessário ter o vinho. E quantas vezes nós vamos até Jesus? Mas Jesus dá uma resposta. No verso 4, ele diz, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
É como se você orasse pedindo, né, por essa volta, esse contentamento, pedisse a Deus por uma resposta. Ele diz, não tá na hora ainda. Não está na hora da resposta. E foi assim durante vários textos e vários momentos da história de servos de Deus que eles oraram e não teve resposta. Abraão e Sara, eles desejavam um filho. A resposta não foi instantânea. Foi? Não foi instantânea. José, muitas vezes é colocado assim num postzinho, né? Ele dormiu, né? Dormiu preso e acordou, né? Rico, acordou governador. Não foi bem assim. Passou-se muitos anos. Não foi instantâneo. Ele foi vendido pelos seus irmãos e depois já era governador no dia seguinte. Não foi assim. Foi algum tempo. Então, a resposta não foi de imediato. Né? A resposta não foi rápida. Quando o povo de Israel orava por um libertador, eles oravam, eles clamavam, Senhor, ajuda, nos liberta, nós somos aqui escravos, somos oprimidos, estamos trabalhando, né? Estamos perdendo a nossa saúde, a nossa fé. Eles clamavam ao Senhor, mas a resposta também não foi de imediato. Diz o texto que Deus se lembrou do clamor do povo. Deus se lembrou, o povo está clamando. É como se Deus tivesse esquecido, desse um apagão, mas não é bem assim. Deus tem o tempo certo de agir. Deus tem o tempo certo de responder. E muitas vezes, né, nós vamos até Ele e não temos a resposta porque pedimos mal. E eu quero ler uma ilustração aqui, que foi um pastor que citou, diz assim: um homem adquiriu uma fazenda e contratou um caseiro. Algum tempo depois, precisando fazer uma longa e demorada viagem, disse ao caseiro que tudo que precisasse bastava pegar na cidade em seu nome, que assim que voltasse de viagem, acertaria com os credores. Partiu. Tempos depois, retornou, indo direto para a fazenda. Qual foi a sua surpresa? Quando, ao entrar na fazenda, percebeu que tudo estava abandonado e em ruínas. Sua casa tinha sido invadida e destruída pelos animais. Desesperado, correu à casa do caseiro. Ao aproximar-se dela, começou a perceber a diferença. A casa tinha sido aumentada, estava linda, tinha antena parabólica, carro novo na garagem. Ao entrar, encontrou o caseiro confortavelmente sentado diante de uma TV. Perplexo, perguntou-lhe, pediu-lhe explicações. O caseiro respondeu: o senhor disse que tudo que eu precisasse eu poderia pegar na cidade em seu nome. Foi isso que eu fiz. Tudo que eu achei que precisava, peguei na cidade em seu nome. O fazendeiro, num misto de perplexidade e angústia, retrucou: quando eu disse isso, eu estava pensando na fazenda. Quando o Senhor nos diz, pedi e dá-se-vos-á, pedi, né, tudo em meu nome, eu vos darei, Ele não está pedindo para o seu deleite. Não é isso? Aqui o texto é bem claro, que nos faz lembrar desse texto que o Senhor nos exorta dizendo isso. Não é para você gastar com aquilo que você deseja. Não é para o seu bem-estar. É tudo aquilo que concorre para a glória de Deus. É tudo aquilo que tem a ver com a eternidade. É tudo aquilo que tem a ver com a vida cristã, com testemunhar, com evangelizar, com ser exemplo, como ser discípulo de Jesus. Essa é a diferença de pedir para o seu deleite e pedir para a glória de Deus. E às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Muitas vezes nós ficamos sem resposta porque não sabemos como pedir. Não temos a direção certa, né? E um coração desejoso do reino dos céus. Amém? Está claro, queridos? Vocês estão entendendo a mensagem? Amém. E ainda no verso 4, né, Jesus fala: mulher, que tenho eu contigo? E a gente olha assim esse termo, né, parece que Jesus está falando assim: mulher, parece que ele esqueceu que era a mãe dele.
parece, ao primeiro olhada assim, parece que Jesus deixou de dar honra à mãe dele, mas não é. Olhando esse texto e olhando, claro, o contexto, a história, era um modo até costumeiro de tratar as mulheres. E até porque no tempo de Jesus as mulheres foram, né, reconhecidas, elas foram valorizadas. E quando ele diz mulher, não é de um modo pejorativo, não é um modo de humilhação. Era um modo que realmente chamava a mulher. Tanto é que várias vezes Jesus, mediante a cura, até a mulher samaritana, né, ele diz, mulher, vai e não peques mais. Ele não quis menosprezar a mulher. Né? Quando ele diz também, mulher, a tua fé te salvou. Não é nada menor, não é nada diminutivo. Era, sim, um modo de chamar, e claro, honroso e respeitável de chamar uma mulher. Amém? Então, nesse texto aqui, a gente vê que parece que Jesus, ele não dá muita atenção a Maria. Mas, nesse mesmo momento, ela diz aos serviçais, fazei tudo o que ele disser. E nos dá a entender também que, como Maria, mãe de Jesus, aquela, né, que poderia ter sido menosprezada no momento que o anjo disse a ela, você está grávida. E José, né, tentou deixar, tentou abandonar. Pensa, né, no coração dessa mulher e tudo que ela foi trabalhada por Deus, tudo que ela foi convivendo com o próprio Jesus, ela sabia que ele era o Filho de Deus. E sabia que em algum momento, né, ele ia se revelar. Em algum momento, a manifestação, né, de ser filho de Deus ia aparecer. Então, ela estava sempre na expectativa. Vai chegar essa hora. Vai chegar essa hora. E pouco tempo antes, né, você olhar capítulos anteriores, ele tinha sido batizado. Né? Tinha encontrado com Natanael e estava nesse caminho aí já de conquista, de receber e de manifestar a glória de Deus. Aí, no verso 6, ele diz, estavam ali as 6 talhas. E essas talhas, queridos, aqui o texto, né, nos fala que era usada para as purificações. E essas talhas não eram esses vasos aí de... Parece que é de barro, mas não é de plástico. Não, era pesado. Né? E mais ainda, porque eles cabiam mais ou menos de 70 a 120 litros de água. E diz o texto que havia ali 6 talhas. E Jesus disse, enchei de água. E eu não vi somente fé em Maria, mas nesses serviçais. Porque eles poderiam questionar, mas essas talhas são para purificação. São para os convidados, quando chegam, se lavar. Né? E não teve questionamento. E quantas vezes, mediante a uma palavra, né, do Senhor, a tua vida, ao teu coração, mediante uma pregação, a um louvor, quantas vezes vem questionamentos? E você pergunta, né? Poxa, mas talha? Poderia ser um vaso de ouro? Né, supondo. Nós muitas vezes questionamos aquilo que Deus vai fazer, o modo como Ele vai fazer, né, de acordo como Ele vai fazer. Nós queremos muitas vezes ensinar o próprio Deus como nos abençoar, qual a rota que Ele vai fazer. Mas Ele diz aqui, fazei. E mesmo esses homens, sem ter conhecimento de quem era Jesus, eles eram serviçais da casa, não eram discípulos de Jesus, não estava caminhando com Jesus. Mas eles obedeceram. Obedeceram. E o Senhor deseja isso de nós, obediência. Quantas talhas o Senhor tem pedido para você encher? Será que Deus tem pedido para você encher talhas em favor do seu chefe, em favor do seu esposo, em favor daquele irmão que você, né? Eu tenho uma rixa com ele, ou ele tem uma rixa comigo. Quantas talhas Deus tem ordenado você encher? Será que nós temos sido obedientes? Será que nós temos cumprido a ordem do Senhor? Enchei as talhas. Obediência. Enchei as talhas. E é maravilhoso quando nós lemos que eles encheram totalmente. Eles não foram lapsos na sua ordem. Não colocou só pela metade. Encheram totalmente.
Então o Senhor, no caso, né, aqui não está o Senhor, mas lhes disse: tirai agora e levai o mestre Sala. O milagre aconteceu no caminho, na ida eles ao mestre Sala. Quando eles encheram, era água. Quando eles chegaram ao mestre Sala, já era vinho. E às vezes a gente fica, né, querendo ver o milagre, né? A gente vem, vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã. O milagre tem que acontecer, dia e hora marcada. Não, queridos, é pela fé, é pela obediência. E eu acho muito maravilhoso esse texto, quando eles enchem, e pela obediência, eles sabiam que era água. O mestre Sala não sabia, o texto está claro aqui. Eles sabiam que era água, o mestre Sala não. Mas no caminho se transformou em vinho. E vinho do bom e do melhor. Não sei qual é o vinho do bom e do melhor. Não sei se é de Portugal, da Espanha, do Brasil. Não sei onde é o vinho melhor. Mas aqui diz que foi o melhor. O melhor que eles deixaram. O melhor eles deixaram. E os serventes, né, no caso depois, o mestre Sala chamou o noivo e disse: todos costumam servir, né? Todos costumam pôr o primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, vem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E às vezes nós pensamos, tudo de bom já poderia ter acontecido. Mas o Senhor nos diz, obedeça, porque ainda tem algo novo da parte de Deus. Amém? Nesse momento aqui, quando nós vemos, né, talvez os serviçais estivessem perguntando, poxa, mas acabou o vinho. Não foi a água que acabou foi o vinho. E às vezes nós fazemos esse questionamento. Poxa, acabou o relacionamento, acabou, né, aquele irmão saiu, está distante. Para a gente acabou, mas para Deus não acabou. Que nós possamos chegar diante de Deus com essa expectativa. Para nós acabou, mas para Deus tem o melhor. Tem um renovo, tem um retorno, tem a transformação, tem a mudança. De Deus vem o melhor. Amém? E, mais uma vez, Jesus, ele deseja restaurar. Sempre o desejo de Deus é transformar. E aqui nesse casamento, ele entrou para a história. Não diz o nome do noivo e da noiva, né? Aqui nós, como somos convidados, sempre vem no convite, né? Os noivos, por dentro tem o nome dos pais, né? Das famílias. Mas aqui não diz o nome do noivo e da noiva. Diz a respeito do milagre. E esse casamento entrou para a história. Entrou para a história, marcando, né, o milagre de Jesus. E marcando também a nossa vida em atitudes que nós devemos ter, podemos ter e devemos esperar da parte de Deus. Então eu pergunto, né, será que nós temos esperado de Deus? Será que nós temos convidado Jesus para toda e qualquer situação que nos cerca? Porque aqui ele estava presente. Então é necessário, para que haja transformação, é que ele esteja presente. A igreja em Vilar dos Teles, eu creio que na cabeça de muitas pessoas fica assim, precisa ter uma transformação. Precisa ter uma transformação. E a transformação vem quando nós chamamos Jesus para estar presente. A cada reunião, a cada ajuntamento, é clamar pela transformação de Deus. A começar em mim, quebra coração. A começar em mim, Senhor, faz o renovo. Porque há dias que dá vontade de olhar o texto da igreja, de Atos, e pedir, Senhor, faça com que entre um vento veemente, que nos derrube no chão, em choro, em clamor. Às vezes dá vontade, sim, de clamar assim, um espetacular,
o grande de Deus. Mas o grande de Deus aconteceu em cada parte da história, quando o povo se humilhou, orou, buscou, clamou pelo Senhor. A diferença acontece, o renovo acontece, a nossa vida é transformada, a igreja é renovada quando nós clamamos para que o Senhor, o dono da igreja, se faça presente e nos transforme, porque a igreja não é o templo, não é a construção, a igreja é eu e você. Então a transformação vem quando nós clamamos por Ele. A diferença vem com a presença dEle. A diferença não vem quando um ou outro irmão está dirigindo, conduzindo. Ah, que hino maravilhoso! É com esse hino que eu sinto a presença de Deus. Não, não é por aí. É quando você chega aqui com temor, desejando adorar a Deus. Independente de quem vai pregar, independente de quem vai tocar, independente do que esteja acontecendo, quem esteja ao teu redor, é você entrar aqui. Senhor, eu quero te adorar. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu sou teu. Senhor, tu és meu. Tu és Senhor da igreja. Tu és o sumo pastor. Seja qual for a tua oração. Mas chegar aqui com temor e tremor diante de Deus. Porque o temor está distante dos corações. O temor, a reverência, o amor está distante dos corações. E o Senhor responde. Nós sabemos que Ele responde. E Ele deseja responder. Porque a igreja é do Senhor. A família é do Senhor. Você é do Senhor. Então Ele deseja responder. Aqui nos diz que foi numa festa, num casamento. E o Senhor, né, o casamento, a família, a instituição divina. Criação do próprio Deus. E Ele escolheu, não sei, né? Escolheu fazer o primeiro milagre no casamento. Olha, um marco. Ele deseja transformar as nossas vidas. Independente do ponto que nós estamos. Independente de como nós estamos. O importante é nos colocarmos diante de Deus. E crer que Ele pode fazer infinitamente além do que nós pedimos. Porque Ele é soberano. Ele é fiel e justo. Amém? Há um hino antigo, eu até citei aqui há pouco tempo, que diz que não é Maria, não é José, não é Abel, nem Noé. O nome que você vai pronunciar é o nome de Jesus. É esse nome que faz a diferença. É nele que há salvação e vida eterna. Ele é o único caminho, verdade e vida. É esse nome que no momento da dor, no momento que a enfermidade chega, é esse nome que nós clamamos. E como nós lemos aqui, né, no momento do casamento, é difícil pensar, chamar ou desejar até Jesus. O casamento está tão bom, o meu trabalho está tão bom, está tudo tão bem. Mas quando, né, a tristeza chega, quando o desemprego chega, quando o coração aperta, aí nós clamamos Jesus. Mas que não seja esse o seu motivo. Seja assim, no momento da tristeza ou da alegria, em todos os seus momentos, você possa buscar, clamar e invocar o nome do Senhor. Amém? Porque Ele está perto. Aquelas pessoas que estavam na festa, no casamento e até os serviçais, eles estavam com expectativa. E qual é a sua expectativa? Mediante aquilo que Deus pode fazer, mas Ele diz, Ele está presente onde Ele é convidado. Ele age sempre no tempo certo. Ele recompensa a nossa fé. Ele, onde o Senhor se faz presente, a bênção, a presença, a manifestação da sua glória. E o Senhor fortalece a fé dos seus, daqueles que buscam e que confiam nele. Amém?